Saudações! Sejam muito bem-vindos ao canal onde comento notícias. Hoje trazendo algumas boas notícias, algumas preocupações e também oportunidades a longo prazo. Sem mais delongas, vamos aos destaques. Diretora da ANEEL propõe mais 2 meses de discussões sobre os postes. Pois é, pessoal. A conselheira da ANEEL, Agnes da Costa, solicitou mais 60 dias para análise dessa questão que se arrasta aí por anos, Agora, com data marcada para finalização em novembro deste ano, a Anatel está com muita expectativa para que esse assunto se resolva já ainda em 2025, Não podemos também nos esquecer que esse assunto já está sendo discutido em a Câmara, no Senado Federal, onde o relator é o senador Espiridião Amin, lá de Santa Catarina. Também está andando a passos rápidos aí na questão de um projeto de lei sobre esse assunto. Então, pessoal, nós temos 2 frentes de batalha, vamos colocar dessa maneira, Porque não é fácil discutir sobre esse assunto. Existem muitos interessados, empresas de energia, provedores de internet, agora prefeituras, governadores, Ministério Público Federal, porque tudo que acarreta aí nesse cenário desse espaço de uso pelos provedores nos postes. Nós devemos ficar vigilantes sobre essa matéria e acompanhe o canal, dê um like se você estiver gostando, compartilha com um colega sobre as novidades do nosso setor. Tá certo, pessoal? Assunto super importante. E olha mais. Sequestro de rede de telecom se alastra para novos estados. Pois é, pessoal, isso aqui é uma matéria que a gente fala com muito pessimismo e medo também, Porque fala de segurança. E aqui tá falando que tá se alastrando para outros estados essa questão aqui de facções criminosas tomando redes de provedores. Então o pessoal tem discutido bastante sobre esse tema e de formas de poder mitigar isso, Muito aqui das pessoas têm falado de medidas para poder mitigar isso, tem falado que provedores que vendem link para essas empresas, ou então também medidas que podem até realmente impactar na camada lógica, como bloqueio de IPs, de facções, para realmente tentar parar, essa crescente expansão do crime organizado dentro do mercado de provedores. Vamos ficar alerta, pessoal, porque isso aí é uma coisa de segurança nacional, Eu não vejo só como lavagem de dinheiro, O que eu tenho falado muito, eu acho que é a coisa mais relevante nesse cenário é a questão das informações que trafegam na rede, Se você coloca um hacker aqui para ele quebrar e ter as suas informações, ele precisa de uma certa expertise, para poder acessar essas informações. O crime organizado tomando conta dessa rede, ele não precisa de nada disso. Os dados de todas as pessoas já passam, Então, ali, para ele ter acesso a essa quebra desse protocolo e ter acesso a todas essas informações que passam ali dentro da rede da facção, é uma coisa simples de se fazer, Porque tudo já está passando ali, tudo já é processado ali dentro da infraestrutura agora da facção criminosa. Então, vejo com muita preocupação esse assunto, tá certo, pessoal? Não podemos deixar de discutir sobre essa questão que é de segurança pública nacional, tá certo? E olha mais, pessoal, preocupação do MCTI é com o vício de iniciativa, não com o papel da Anatel, diz Miele. Pois é, pessoal, volta à pauta essa questão aqui da extrapolação de atividades da Anatel em relação ao CGI, que é o Comitê Gestor da Internet. Então aqui foi trago para a mesa aqui o MCTI, é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações do Ministério das Comunicações, procurou esse noticiário para esclarecer que não houve oposição do MCTI que a Anatel exerça, Já aprovado no Congresso a lei que cria o SA Digital, uma legislação de proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital. Seu papel nas ordens de bloqueio e serviços de conteúdo que infringam a nova legislação. O que existe nesse momento, como qualquer lei que vai para a sanção presidencial, é uma consulta da presidência a diferentes órgãos do executivo sobre a lei que será sancionada e sobre sua eventual necessidade de vetos. O MCTI identificou um vício de iniciativa no dispositivo que acaba ampliando as atribuições da Anatel. Ou seja, 2 órgãos com as mesmas atribuições. Então é disso que está falando. Então realmente é a questão que sempre debatemos do controle da internet pela Anatel, está realmente se firmando com o fim da norma 4 e agora com mais poderes dados à Anatel para controlar a internet, Então, pessoal, é um assunto que nós temos que acompanhar porque impacta todo o setor e saber realmente quais são as reais intenções para regular aí a internet, Que eu acho que é o ponto final aqui de todas essas medidas para deixar realmente a Anatel com esse poder. Vejo com muita reticência, Tem funcionado muito bem até hoje da forma que está. Por que querem mudar uma coisa que vem funcionar tão bem e é uma referência internacional em modelo de governança? Tá certo, pessoal? E olha mais. Reforma tributária traz oportunidades para a telecom, dizem especialistas. Pessoal, trouxe
essa matéria. Foi um case de discussão aqui no painel Telebrasil que aconteceu esse mês. Estive presente, né, e participei de alguns painéis. A gente sabe que telecom é um dos serviços que é mais tributado no Brasil. A gente sabe que a carga tributária para telecom realmente o pior, é um dos mais caros do mundo que se paga no Brasil em telecom. E aí você inclui o FUST, o Funtel, para muitas empresas que estão saindo do regime do Simples, né? Então a carga tributária fica mais pesada. E aí o pessoal vem falando que existem oportunidades. Pessoal, assim, eu trouxe essa matéria, eu vou deixar aqui para leitura obrigatória. A gente sabe que o início da vigência da reforma tributária está muito próximo. A dica que eu dou para os provedores é, pessoal, organizem a casa no financeiro, para você não ser pego de surpresa. Tem que declarar 100%, com todas essas medidas, chegando agora o NFCOM, já começando agora em novembro, né? Final de outubro, início de novembro, então tudo isso vai impactar demais o provedor. Se você juntar o NFCOM com a reforma tributária, não vai ficar nada de fora de tributação. Então, corram, organizem o seu setor financeiro, façam o planejamento tributário, declarem 100%, porque não vai sobrar brechas para outro tipo de atividade. É o conselho que eu dou aqui. Eu sempre venho falando disso. Eu acho que mais do que você crescer, aumentando a sua base de clientes, é você organizar a casa dentro dessa questão financeira e do planejamento tributário. Muitos dos provedores que estão no Simples Nacional estão pagando mais impostos do que deveriam. E agora, com o cenário de chegada de NFCOM e reforma tributária, não vai dar mais brechas para ficar nada sem declarar. Organizem tudo, pessoal. Não vai dar brecha. Essa questão de concorrência desleal, a Anatel também vai fazer cruzamento de dados com a Receita Federal. Então, pessoal, você que está se fechando de todos os lados, não tem outra alternativa a não ser se profissionalizar, fazer investimento, organizar a sua empresa. De uma forma geral, eu sei que muitos provedores gostam de fazer investimento em tecnologia, soluções inteligentes. Isso daí é tão importante quanto também organizar a parte financeira da sua empresa, tá certo? E olha mais, pessoal, a Anatel teve agora a posse dos novos conselheiros, tomaram posse da Anatel ontem, estive presente nesse evento, da posse dos novos conselheiros. A Anatel estavam só com o presidente e mais 2 conselheiros, tinham conselheiros substitutos, mas agora realmente o Otávio Pierante, né, e o Edson Holanda tomaram posse na Anatel, né? Então, nós desejamos para ele bons trabalhos, né, que eles venham realmente acrescentar para o nosso setor de uma forma virtuosa, né? Desejando já aqui boa sorte aos novos conselheiros na nova jornada, né? Ontem estive lá participando com eles, parabenizei eles pela nova jornada e pelo desafio, né, aceito. Enfim, agora, pessoal, a gente sabe que essas cadeiras do conselho, elas são importantíssimas para o futuro do setor de telecomunicações, né? E o que eu falo aqui é assim, como que esses conselheiros, eles foram escolhidos, né? É uma provocação que eu faço para os senhores. Os provedores participaram na escolha desses nomes? Não, com certeza não, né, pessoal? Então, é disso que nós estamos falando, numa organização de um setor mais robusto, mais organizado, com associações, né? Pra gente realmente participar, porque os conselheiros, eles têm que ter esse olhar clínico e cirúrgico para todo o setor. Eles realmente estão olhando para os pequenos provedores, porque a gente sabe que agora, pouco tempo atrás aqui, foi batido o martelo no PGMC, que é o Plano Geral de Metas de Competição, e realmente os provedores ficaram sem a parte do espectro, né? É a parte essencial para os provedores entrarem no mercado móvel. Foi decidido pelos conselheiros diretores. Essas pessoas que entram, elas têm que olhar para os provedores e realmente fomentar o mercado de telecomunicações, né? O que a gente vê no mercado móvel é concentração de mercado e ineficiência de uso de espectro, né? Ou seja, a Anatel no discurso, o que ela tem feito, né? O discurso bonito de competição e de uso eficiente do espectro, mas na prática é um caminho totalmente diferente, né? A gente sabe que é uma concentração de mercado e as grandes operadoras que detêm o uso do espectro, tem muitas áreas aí que elas já deveriam ter coberto há anos e elas não fazem cobertura, ou seja, são detentoras e não fazem a cobertura. Só fazem esse tipo de trabalho quando existem penalidades. Uma penalidade que ela tem que construir rede. Eu não vejo, é a mesma coisa de você tomar uma multa do seu carro e aí o Detran obrigar você a fazer trocar os pneus ou fazer uma revisão no seu carro. Eu não vejo penalidade nisso, né, numa infração. Mas enfim, é coisa que nós temos que lidar no dia a dia. E olha mais, pessoal, olha aqui, pessoal, essa matéria desse mês, né, entrou em vigor aí o novo RGC, que é o Regulamento Geral do Consumidor. Existem aí novas regras, né, os provedores, eles devem
fazer alteração no seu contrato com os seus clientes, porque agora mudou a questão da relação provedor e consumidor. Alguma das coisas que tá em pauta é uma etiqueta padrão, que fala que tem que estar no pacote de serviço o preço, a velocidade, a franquia, os reajustes dos canais de atendimento. Tudo isso tem que estar padronizado no site dos provedores para que o usuário, na escolha de um plano, ele consiga fazer a comparação de planos. Então isso é uma padronização. Nós vamos fazer aqui muito breve, eu vou passar para vocês aí quando que vai ser feito, mas assim, nós já estamos elaborando aqui um dia para a gente falar só de RGC, falar tudo que foi alterado e quais são as obrigações para os provedores. Mas de antemão, vou deixar essa matéria aqui para leitura obrigatória, porque todos os contratos provedor e consumidor devem seguir novas diretrizes. Tá certo, pessoal? E olha mais, leilão dos 850 MHz é melhor do que judicialização, diz a Anatel. Pois é, pessoal. No painel ali do painel Telebrasil, né, que foi falado em um dos painéis essa questão do 850 MHz. As grandes operadoras querem que a Anatel prorrogue o prazo do uso dessa faixa, uma faixa nobre, tão nobre quanto a de 700 que está sendo disputada aí por muitos players, né? E os grandes operadoras querem continuar com essa faixa sem abrir um leilão, né, para novos entrantes. O que me causa, assim, não é estranheza, né? Elas defendem muito, as grandes operadoras, elas são organizadas e defendem, coisa que eu não vejo com os provedores. Os provedores, a gente vê assim, até olhando aqui questão de associação, né? Os provedores, eles não veem valor na associação. As grandes operadoras, elas se organizam e defendem pautas comuns entre elas. São concorrentes, mas na hora de defender o setor, pauta em comum, elas se organizam e defendem muito bem. Os provedores deveriam muito aprender com as operadoras nessas táticas de união e pautas comuns entre vocês. Eu vejo a associação como a ferramenta de trabalho para essa união, pessoal. Vocês têm que... Eu vou falar mais disso aqui no final. Tá muito clara essa mensagem, tá certo, pessoal? Mas voltando aqui ao tema, o 850 MHz está sendo discutido se vai ser prorrogado o uso dessa faixa para as operadoras ou a Anatel realmente vai colocar para leilão. E não deixa de ser uma grande oportunidade no mercado novo também para os provedores. A Anatel realmente ela tem feito um trabalho muito bom, né, no conjunto da obra, mas tem que olhar mais para os provedores no serviço móvel, né? A gente sabe que o Brasil é muito grande, existem grandes desafios e grandes oportunidades e os provedores não podem ficar de fora nessa conta da Anatel e tem que participar do planejamento da Anatel para a destinação dessas faixas, tá certo? E olha mais, pessoal, GSMA propõe rever destino da faixa de 600 MHz no Brasil. Pessoal, espectro não falta, né? Entidade defende remanejamento da TV digital terrestre e cita ganhos de cobertura e eficiência. A Anatel lembra que a faixa foi reservada à TV 3.0 por decreto recente. São mais faixas que podem ser disponibilizadas para leilão para os pequenos provedores. A gente sabe que os provedores aí participam do market share de banda larga fixa, aproximadamente 70% do mercado, e não participam em nada. Existe esse uso ineficiente do espectro e concentração, ou seja, a Anatel está com a faca e o queijo na mão para abrir esse mercado para novos players. Precisa realmente liberar essa questão do espectro e fazer uma assimetria regulatória similar aos moldes do que já é praticado hoje na banda larga fixa. Tá certo, pessoal? E olha mais, 2025, o último capítulo do boom da banda larga fixa no Brasil. Pois é, pessoal, eu trouxe essa matéria da coluna do José Felipe Rupental, né, que ele tem feito várias leituras, vários insights importantes para o nosso mercado, e eu vou deixar essa matéria aqui, é um compilado importante de uma cronologia de tempo do ano de 2017 até hoje, o crescimento e as adições líquidas no mercado de banda larga, e desde o ano de 2021 para cá tem caído essas adições, ou seja, o mercado está se consolidando. Uma leitura gostosa de se fazer para você realmente entender quais são os indicadores do nosso mercado, tá certo? Vou deixar a matéria, compartilha para o seu colega que é provedor, para ele entender o mercado, se ele está numa crescente, se ele está numa decrescente e quais são as oportunidades para ele se posicionar melhor e tomar melhores decisões. E olha mais, pessoal, SpaceX compra Spectrum e anuncia próxima geração da Starlink no Direct to Cell. Pois é, pessoal, isso aqui foi nos Estados Unidos que aconteceu, mas sempre o que acontece nos Estados Unidos pode ser replicado no Brasil, e a SpaceX comprou aí uma empresa que detém uma frequência onde ela vai realmente iniciar
testes de internet direto do celular com o satélite. Vamos acompanhar e saber estudar como isso pode impactar o mercado de banda larga aqui no Brasil e diretamente nos provedores regionais. O que está sendo prometido aqui é que o 5G otimizado pode ampliar a capacidade em até 100 vezes. Lembrando, né, que pelos testes que foram feitos, eles estavam conseguindo enviar SMS e fazer chamadas, né? Agora, aumentar em 100 vezes uma mensagem de texto, né? Isso pode chegar aqui a 10 megas, 20 megas? Não sei, vamos esperar para ver, mas não podemos deixar de acompanhar isso. E para finalizar, pessoal, olha lá. Griselli assume Telebrasil com defesa e valorização das operadoras. Griselli é o presidente da TIM, hoje o CEO da TIM, né? E ele defende que as grandes operadoras devem ser valorizadas. E olha o presidente da Claro, não precisamos de mais competição, precisamos de organização, diz Félix, CEO da Claro. Pois é, pessoal, eu trouxe para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje essas duas falas do presidente da TIM e da Claro para falar que as operadoras estão muito organizadas e trabalhando juntas. Isso daqui é um exemplo que os provedores devem fazer também, né? Se juntar e trabalhar em conjunto para fortalecer o setor e fortalecer também as lutas, né? Todas as lutas que temos aí junto à Anatel, junto ao Ministério das Comunicações, junto às concessionárias de energia, junto à Receita Federal, agora tá vindo o tributo. Então, pessoal, são muitas frentes de trabalho, são brigas gigantescas, batalhas gigantes e que um sozinho não vai conseguir êxito, né? Então, a ideia aqui realmente é a união. As grandes operadoras já se unem, porque também os pequenos provedores não precisam reinventar a roda, né? Já tem um modelo aqui que as grandes operadoras, nesse quesito aqui, realmente são modelo a ser seguido. Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a todos aí pela força que recebo e incentivo que venho recebendo. Desejando a todos uma excelente semana, um grande abraço e até mais. Valeu!